Boa noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta de semana é muito interessante. O barato sai caro? Geralmente a gente fala essa expressão de uma forma afirmativa, pejorativa em relação ao barato. Não comprar o barato, porque acaba saindo caro, tendo pago menos, uma coisa que não vale muito e que vai estragar rápido, ou vai dar defeito, ou vai ter que ser trocado. Mas a gente vai ver agora uma coisa muito impressionante. Como justamente o mais barato, o mais simples, o que aparentemente tem menos valor, de lá a gente consegue extrair o que é mais caro, o que é mais valoroso, o que é melhor. Do simples a gente chega no mais sofisticado ou mais puro, mais sagrado. Através da coisa mais simples, do mais barato, a gente chega na essência. Então eu botei aqui uma foto ligado com uma coisa, uma aparência de barato, de não sofisticado, mas depois que eu passei por toda a Sirá, eu resolvi trazer a verdade que está ligado com a Parashat Bikurim, a mitzvah de Bikurim, as primícias, e não é justo trazer justamente uma imagem, não, por mais que a gente vá refinar o que tem de mais baixo, o que tem de mais barato, mas eu acho que também lembrar das frutas, e aqui as frutas que são prezadas da terra de Israel, como a uva e outras mais, que estão num cesto, que é como entregue na mitzvah de Bikurim, e justamente esse cesto, ou essa cesta de vime, de um material barato, simples, que é muito prezado para Hashem, é que a gente vai trazer o que tem de melhor, o que tem de mais caro, de mais elevado, de mais sagrado. Essa pureza que está justamente na cesta simples do pobre que oferece nesse tipo de recipiente, não num recipiente de ouro ou de prata. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 29 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa Parashat Kitavó, quando a gente vai entrar em Eretz Israel, seja agora definitivamente junto com Mashiach. Essa é a Sirá de número 1, que fala sobre, famosa essa Parashat, que fala sobre as primícias, as frutas, quando a gente entrou na terra de Israel, que a gente levou para, a gente ofereceu, justamente na terra de Israel, e é a mitzvah de Bikurim. É muito impressionante essa sirá, é muito aplicado para o nosso dia a dia, para entender como é tudo. É muito brilhante, muito bonito. Espero conseguir transmitir isso para vocês. Ela é muito erudita também, mas com uma simplicidade muito interessante, que a maior parte da mensagem eu já falei, que é o barato se torna o que é mais caro, não no sentido pejorativo de acabar saindo caro, de ser difícil de aproveitar, né? Mas pelo contrário, é o máximo do proveito. E já dando, sem conseguir aguentar o suspense, dando já o rap final, o bottom line, que está ligado com a nossa alma, que é o mais elevado dos frutos, que vem para esse mundo aqui tão embaixo, dentro de um corpo que é como a cesta, como o barato, que não é elevado, que não é tão caro, tão precioso, como a alma é pura, sagrada, que vem lá dos níveis mais elevados, e através da alma no corpo, através do bikurim, das frutas, na cesta, que a gente consegue elevar, que pega desde lá embaixo, leva até o máximo lá em cima. Então a gente está na Parashat Kitavó. Esse é o capítulo 26 do livro Devarim, é o último livro da Torá, e começa assim, Velakarta Mereshit Kol Peri Adama Asher Tavi Me'artsecha,
que você vai pegar da primícia, né, do começo, do início, do principal dos frutos da terra, que você vai levar para Hashem Elokecha, vai elevar para Hashem Elokecha, e você vai colocar numa tene, numa cesta. Então essa palavra tene, essa cesta que vai dar um pouco o tom de tudo que a gente vai discutir. E você vai até o lugar que Hashem vai escolher, que é Beit HaBechirá, que é o templo sagrado, o Beit HaMikdash, que Hashem escolheu para residir lá. O Rambam traz no seu livro de Mishneh Torah, de Halachot, de leis, fala sobre as Halachot de Bikurim, né, das primícias, dessas frutas que a gente ofereceu, que a gente oferece, a gente consagra para Hashem. No capítulo 3 fala que esses Bikurim precisam ter um kli, um recipiente, como está escrito no nosso Parashá, Besam Tabatene, que você vai colocar numa cesta. E aí o Rambam continua na halakha seguinte, fala que você vai trazer em recipientes de metais, e o Kohen, que vai receber em nome de Hashem, é o mandatário de Hashem, para receber os Bikurim, vai pegar esses recipientes e vai devolver o recipiente para os seus donos. Mas se for entregues em cestas de junco ou de palha, essas cestas vão junto com os frutos para os kohanim. Assim que o Rambam traz. A fonte é do Talmud Yerushalmi, não é do Talmud da Babilônia, é o Talmud de Eretz Israel, que fala na Mishnah de Bikurim, no capítulo 3, Halachá 8. Ashrim eviim bikurechem, os magicos trazem os seus bikurim, as suas primícias, em cestos de prata ou ouro, e os pobres trazem em cestas de vime feitas de salgueiro descascado, aravot, que nem tem em Sukkot. E as cestas e os bikurim, as primícias, são dadas para os kohanim. Tem também na Gemara, no Tratado de Bava Kama, página 92 Aleph, Amaleiraba, Leraba, Barmari. Da onde que a gente sabe, da onde que a gente tira que tem o ditado que fala que a pobreza segue os pobres, né? Ou o pobre atrai pobreza, dessa parte, porque a diferença entre cestos de ouro, de prata, e as cestas de vime feitas de salgueiro descascado é que o do pobre, que está ligado com as cestas de vime, ficam para o Kohen. Então, ele já era pobre, ele fica mais pobre ainda, que ele fica sem a cesta. E o rico, que dá o de metais, né, prata e ouro, ele recebe de volta o seu. Então, o pobre fica mais pobre e o rico continua rico. Então, daí que vem esse ditado. E está explicado na Gemara que depende da intenção de quem dá. Geralmente, os magicos davam em cestos preciosos, de ouro e prata. Urash explica lá em Bava Kama, no Talmud, que os ricos não têm intenção de dar seus cestos preciosos. Eles querem embelezar, então eles dão, mas querem de volta. Por isso, então, pertence aos donos. Eles não tiveram intenção de dar, então não pode ficar com os kohanim. E os pobres, que só conseguiam levar em cestas de vime, porque eles não tinham cestas preciosas, e eles pretendiam entregar junto com os seus frutos para os kohanim. O Rambam, Maimonides, traz a diferença dos cestos, mas não menciona, como a gente viu, nada sobre o pobre e rico, não fala sobre isso. Para ele a diferença é só no próprio recipiente, se é de metal, né, ouro ou prata, ou de vime e palha. Entende-se que, segundo o Rambam, quando a Gemara fala sobre a pobreza que segue o pobre, baseado na Mishnah, né, que tem lá no Yerushalmi, que os ricos levam em cestos de ouro, não é porque o pobre tem a intenção de dar sua cesta para o Kohen, mas sim como resultado da halachá, da lei, que em geral o pobre traz em cestas de vime, e esse tipo precisa ficar com o Kohen. E precisa explicações, por que nesse caso precisa ficar com o Kohen quando é de vime? Só lembrando, para poder ficar fixo aqui a lição, é que justamente esse cesto barato, esse cesto de vime,
que é dado de coração, mesmo sem ter relação com o pobre, mas vai junto com a intenção de dar junto com os frutos, né, que é o corpo que vai junto com a alma, de corpo e alma, literalmente, né, o serviço aqui embaixo, no mundo mais baixo que tem, isso é oferecido junto, porque assim determina a lei, já que é o principal, vai junto. E aí o barato acaba valorizado como caro. Os comentaristas explicam as palavras do Sifri a partir da palavra sexta, que tem a mais, Vessam Tabatênia, como a gente falou. Em princípio, o Cohen toma posse só quando o sexto é uma cesta mesmo, e não quando são recipientes de metal. Então, o Tene está ligado com cestas de vime e de palha. O Tosfot Yom Tov explica, em relação ao Yerushalmi, que as cestas são dadas para o Cohen, já que os pobres dão pouco, a cesta entra junto como presente para os Kohanim, para completar o presente, para não ficar tão pobre ou tão barato. O Rambam não identifica isso, não diferencia isso, nem se tem muitas frutas que precisam de recipientes diferentes. A obrigação de dar a cesta junto com os bikurim pode ser de vários modos, que a gente vai entender um pouquinho melhor por que o Rambam coloca desse modo. Primeiro, a ligação entre eles é só quando é levado o bikurim junto com os bikurim são levados junto com a cesta. Mas a obrigação de dar a cesta é independente. Segundo, a ligação entre eles, os bikurim e a cesta, também é com relação à obrigação da cesta, que surge em função dos bikurim para o Cohen. Então tem uma ligação entre a cesta e os bikurim para dar para o Cohen. E a terceira ligação também é relacionada com o ato da entrega, que tem que ser junto. O bikurim com a cesta. Tem diferenças em relação a isso na halakha. No primeiro, né? Que as cestas podem ser dadas para qualquer Cohen, sem ser necessariamente para um Cohen do mesmo Mishmar, aquele que estava junto na guarda do Beit HaMikdash naquele momento. No segundo, as cestas devem ser entregues para os Kohanim do mesmo Mishmar, da mesma guarda, do mesmo grupo que está trabalhando no Beit HaMikdash naquele momento, que é oferecido os bikurim. Mas não necessariamente para o Cohen ou os Kohanim que receberam os bikurim. No terceiro, que é a integração total, né, no ato da entrega entre os bikurim e a cesta, uma coisa ligada com a outra, as cestas devem ser dadas para os mesmos, o mesmo Cohen ou os mesmos Kohanim, no mesmo ato, junto. Isso também é a explicação para as diferentes versões. Primeiro, segundo o Sifri, a obrigação de dar a cesta para os Kohanim é separada dos bikurim. Tem que dar os bikurim e também dar a cesta. É um mérito de presentes para os Kohanim. Na segunda opinião, pela Guemará no Bava Kama, tem ligação entre dar as cestas para o Kohanim e a pobreza da entrega dos bikurim, porque são poucas frutas, são frutas menos valorizadas como as dos ricos. Mas são adicionais. Então, não precisa ser no mesmo ato. E terceiro, segundo o Tosfot Yom Tov, a cesta completa os bikurim para que seja considerado um presente, né? Sem isso, não tem valor suficiente, não adquire uma importância. Então, tem que ser como um só. O Rambam Maimonides explica isso num quarto modo ainda, além desses três. A cesta está ligada aos bikurim de uma forma intrínseca, essencial, não só no ato da entrega, mas também se torna uma coisa só, completando a mitzvah do bikurim. E as frutas precisam ir num recipiente. Então, já que tem essa necessidade, se torna uma coisa fundamental. Está ligado uma coisa com outra, como se fosse uma coisa só. E melhor, quando vira parte da mitzvah e dos bikurim. A ligação não é só prática no ato, como no segundo e no terceiro comentário. Se torna uma única existência. O Rambam Maimonides traz a halakha sobre cestos de metais em continuação a que fala sobre a necessidade de ter recipientes para os bikurim, de estar em algum lugar, não está sendo entregue assim pendurado ou uma a uma num guardanapo ou o que for. A diferença com os de vime em relação aos de metal é que os de metal voltam para os donos. Com relação aos cestos de metais,
já que a sua ligação com os bikurim é por causa da halahá, da lei, que eles precisam de recipientes para não ficarem soltos ou voando, né? Ou tem que levar um a um e não estar agrupados, então é só para cumprir a mitzvah. Em compensação, os cestos de junco e palha têm uma relação na natureza da sua existência com as frutas, né? Que eles são do mesmo reino, se torna uma coisa única, como a casca das frutas com as próprias frutas. Entende-se melhor, então, os motivos pelos quais, primeiro, o Rambam omite a ênfase na pessoa que leva os bikurim, são ricos, são pobres, e fala sobre o hefza do bikurim, o objeto do bikurim. Isso é mais importante, que é a junção, né, da alma com o corpo, das frutas com o cesto. Segundo, enfatiza o Rambam na sua linguagem que os bikurim e as cestas são uma existência só com o Cohen, né? Está intrínseco, é para dar para o próprio Cohen que recebeu os bikurim. Terceiro, o Rambam muda a ordem da Mishnah. Na Mishnah é os cestos dos bikurim, porque os cestos são o que estão de novo aqui, inovador, né? A novidade. E o Rambam fala os bikurim e os cestos, pois os cestos dos bikurim seria valorizando os cestos, e a gente quer valorizar justamente aqui os bikurim, que evidencia que os cestos seguem os bikurim. Os bikurim são o principal, mas junto com a cesta, que vem depois e se torna uma coisa só. E quarto, que fala, o Rambam termina falando que se os bikurim ficam impuros, aí então você não dá as cestas para os kohanim, porque uma coisa está ligada com a outra. O bikurim está ligado intrinsecamente com a cesta. Se serve um, serve o outro. Se não serve um, não serve o outro. As cestas são unidas com os bikurim e a sua situação influencia as cestas. Os bikurim expressam o máximo da completeza, da plenitude, em vários modos. O Rambam fala que você só traz os bikurim, como a gente falou no começo, das 7 espécies que são as prezadas de Eretz Israel, né? Como do trigo, da cevada, das uvas, como está na foto, dos figos, as romãs, as azeitonas e as tâmaras. Se levar de outras frutas, não tem como consagrá-las e entregar para o Cohen. Segundo, só valem quando estão na época do Beit HaMikdash e em Israel, na terra de Israel. Terceiro, você não pode trazer, mesmo trazendo das 7 espécies, né, como as tâmaras, mas não pode trazer as tâmaras que estão nas montanhas, que não são tão boas quanto as que estão na planície, né, ou as que estão no vale, que também não são boas. Também não pode trazer das azeitonas que não são as mais valorizadas, as superiores. E também em relação às outras frutas, tem que ser sempre do melhor. Se não trouxe das melhores, não é consagrado, não é santificado. Por isso tudo precisa de um recipiente que limita também, né? Que dá um formato, uma grandeza para as frutas. E a consagração dos bikurim com as cestas vai para o Cohen, justamente de materiais simples que parecem refugos. Como pode, sendo os primeiros e prezados de Eretz Israel, que são levados para o Beit HaMikdash, como é que pode a completeza disso depender de um recipiente, e ainda mais ainda de junco ou de palha, que não faz parte do próprio fruto? A verdade é que bikurim são um símbolo do povo judeu. Como está escrito em Hoshea, no profeta Hoshea, Massat Israel, encontrei Israel que vecurá como uma primícia. Compara Israel com bikurim, que é a primícia. O Tzemach Tzedek diz que se referem às almas de Israel conforme estão nas suas fontes lá em cima, o mais elevado. Lá o pensamento de Israel foi antes de tudo, até mesmo da Torá. Os bikurim e Israel estão antes mesmo da Torá. O Rashi explica na Parashá, nossa Parashá
no capítulo 26, só que no versículo 13, que Lokidam Trumá la Bikurim, que Bikurim está antes da Trumá, mesmo que Trumá também seja chamada Reishit, né? Trumá Keró Reishit, e Trumá está ligado com Torá mesmo, como está explicado aqui. E em relação à Torá, no Mishlei, nos Provérbios, capítulo 8, fala Hashem Kanani Reishit, que Hashem comprou, adquiriu Reishit, a primícia, o primeiro, que está ligado, o principal que está ligado com a Torá. Então a Torá está ligado com Reishit e está ligado com Trumá também, que também é Reishit. Mas Bikurim e Israel antecederam a Torá. São mais elevados ainda. Como a gente tem isso em Irmial, no profeta Irmial, Jeremias, Kodesh Israel, Hashem, Reishit Tevuatá, que está relacionando Israel com o começo, o primeiro da sua colheita. Os Bikurim, então, estão relacionados com a gente. Assim como a gente antecedeu a Torá, os Bikurim também antecedem a Trumá, que está ligado com a Torá. Já quase terminando, mesmo que a alma lá em cima esteja antes de tudo, quando ela desce num recipiente, num corpo, aqui embaixo, que limita a revelação da nossa conexão com Hashem, e mais ainda, oculta e esconde a ligação da alma com a divindade, essa descida tão baixa é para ter uma subida muito maior do que estava antes. Justamente num recipiente tão baixo como o corpo. E quando sobe para a sua fonte lá em cima, revela esse aspecto de Bikurim verdadeiro que tem nossa alma, uma existência só com Hashem. A gente é um com Hashem. Assim é com o nosso serviço divino aqui embaixo. Não é com assuntos espirituais, que também tem amor e temor da alma. É justamente cumprindo mitzvot práticas, com a própria mitzvah do Bikurim, como Tfilin, como comer, Shabbat. Através da força mais baixa que tem no corpo, a gente consegue chegar num nível mais elevado lá em cima. Por último, a existência do corpo se torna um recipiente e parte da santidade da alma. Junto o sexto com o Bikurim e o corpo com a alma. Chegando no máximo da sua elevação, do corpo e da alma, de modo que a revelação da essência de Hashem, que vai ter no futuro está por vir, até Lavó, na época da ressurreição, vai ser justamente com as almas no corpo, os Bikurim nas cestas. Como está explicado no Tânia, no capítulo 36, que Tarlita Estal Shilut, que o máximo da descida dos mundos, da ordem encadeada de descida dos mundos, de nível em nível, não foi para os mundos superiores, mas sim foi para que Hashem fosse revelado aqui embaixo. Nesse mundo aqui embaixo não tem mais baixo que isso, porque Hashem desejou ter uma moradia para ele aqui embaixo, justamente no mundo mais baixo que tem. Isso provoca a subida de toda a ordem de descida dos mundos, como falou no Tânia. A grandeza da gente fazer um serviço divino aqui embaixo, lidando com coisas do dia a dia, com dívidas, com boletos, com pagamentos, com trabalhos, com pessoas, com processos, com trânsito, com aborrecimentos. Tudo isso a gente leva tudo isso lá para cima, junto com a nossa alma, e isso é o mais querido para Hashem. E aí, a alma também chega no mundo, no máximo da pureza, junto com o mundo, levando santidade, isso junto com o corpo. Estudando as leis, como está fazendo, de Bikurim, como tem essa paraxá, no modo de uma única Torá, que junta a Torá revelada com a Torá oculta, na leitura da Torá que a gente tem nessa paraxá, com alegria, como está escrito, que a gente leva o Bikurim para o Beit HaMikdash, de Shavuot até o final de Sukkot, como a gente está nessa época agora, a gente vai ter a brachá, de repetir no seguinte, como Urashi traz nossa paraxá, Avad Bikurim Mayom, Tizke Leshnabah. Como ele fala, Techane Leshnabah. Você vai repetir de novo isso, e como Urashi também traz, Samarta Becholatov, você vai se alegrar com tudo de bom e de melhor, agora já com Mashiach Tzidkeinu, a gente levando os Bikurim e a nossa alma com o nosso corpo, tudo entregue para Hashem. A gente fez um bom trabalho refinando esse mundo aqui embaixo. Shabbat Shalom, Mashiach Now.